A todos, muito boa noite. Bem-vindos ao Telejornal. O Governo está apostado na eliminação do paludismo no arquipélago até o ano 2025, assegurou hoje o Ministro da Saúde, do Trabalho e Assuntos Sociais. Foi na abertura do ateliê para avaliação do desempenho do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo. Os trabalhos contam com a participação de uma equipa de peritos da OMS. Tem-se registado nos últimos tempos o aumento do paludismo em São Tomé e Príncipe. Passou-se de 1.944 casos em 2019 para 4.008 casos em 2022, o que representa mais de dobro do número de casos registados. Os dados foram revelados esta segunda-feira pela representante da Organização Mundial da Saúde no país. Foi durante a abertura do ateliê para avaliação externa do desempenho do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo 2017-2021. O aumento considerável do número de casos surge numa altura em que o país, com o apoio dos parceiros, projeta a eliminação da doença no arquipélago. L'élimination du paludisme, cependant, a eliminação do paludismo pressupõe uma abordagem mais sólida multissectorial integrada, um sistema de saúde robusto com uma implicação comunitária e níveis de financiamento interno à altura do empenho do comprometimento político. É isto que notamos nos países que evoluem para a eliminação. Daí que a representante do OMS destaca a pertinência desta avaliação de desempenho que está a ser feita ao Programa Nacional de Luta contra o Paludismo. Cette évaluation sera donc une occasion. Esta avaliação será, portanto, uma oportunidade para analisar as causas profundas deste aumento de incidência, permitirá analisar a qualidade das intervenções e rever também a cobertura nacional. Será uma oportunidade para discutir sobre os fatores facilitadores, os constrangimentos, partilhar as boas práticas e identificar as abordagens e ações mais eficazes e sustentáveis, adaptáveis à situação de São Tomé e Príncipe. Les plus durables, adaptés à la situation de São Tomé et Príncipe. É por esta razão que a OMS respondeu ao apelo do governo de São Tomé e Príncipe e mobilizou uma equipa de assistência técnica para apoiar esta avaliação e para ajudar na mobilização de recursos internos e externos, incluindo recursos do Fundo Mundial para a eliminação do paludismo em São Tomé e Príncipe. O 18º Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe tem como um dos objetivos a eliminação da malária em 2025. Com isso, contamos mesmo, sinceramente, com toda a colaboração, todo o vosso apoio, tudo o que puder e o que não puder, também contem connosco. Estamos aqui, estamos no mesmo barco. O sucesso de São Tomé e Príncipe também é o sucesso da África e, por isso, agradeço-vos mais uma vez. As duas próximas semanas serão intensas, com uma série de trabalhos com várias equipas no terreno para a auscultação também das comunidades, de forma a se poder implementar ações eficazes e pertinentes, adaptáveis ao contexto de São Tomé e Príncipe, que se inscrevem na cobertura sanitária universal. O presidente do MLSTP-PSD, Jorge Bom Jesus, deu esta segunda-feira uma conferência de imprensa na sequência dos resultados do relatório do Ministério Público sobre os acontecimentos de 25 de novembro. O ex-primeiro-ministro disse que só tomou conhecimento do relatório através do comentário feito por um pensador, comentador político partidário e alguém que tem um passado duvidoso. Neste fim de semana, portanto, na sexta-feira, por via de comentários da TVS, tive acesso, digamos, aos relatórios comentados. Esses relatórios, portanto, os relatórios da Procuradoria e da PJ. Reparem que, portanto, trata-se de comentários a que nós tivemos acesso, de um documento que eu desconheço. Eu queria me referir aqui que
uma primeira falha até da TVS é de colocar um pseudo-comentador político partidário, alguém, inclusivamente, que tem um passado duvidoso, para falar de um documento que é excessivamente técnico. Portanto, era preciso haver, portanto, maior espaço de contraditório. Mas, voltando à questão, quer-se dizer que o primeiro-ministro, na altura, Jorge Bom Jesus, sabia do golpe. E há uma, digamos, orquestração, porque enquanto se comenta na TVS, há também postagens nas redes sociais. Eu não tenho nada a ver, volto a repetir, não tive conhecimento nenhum de que estava na forja, portanto, algum golpe de Estado, portanto, que eu não acredito. Sobre as críticas feitas pelo presidente do MLSTP-PSD ao comentador da TVS, temos em direto nos estúdios Oscar Bahia. Oscar Bahia, muito boa noite, obrigado por ter vindo aqui ao telejornal. Ouviu certamente o que disse o presidente do MLSTP-PSD. O senhor é de facto um PSD, o comentador político partidário? Boa noite a todos. Enfim, e contrariamente à sua excelência, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, o Dr. Jorge Bom Jesus, ele só teve o conhecimento do relatório depois de eu ter aparecido aqui para fazer o comentário. Eu fico admirado porque eu tive o conhecimento do relatório no dia anterior, fiquei até às altas horas de madrugada a deliciar o conteúdo do relatório, porque era um relatório que estava a merecer muita expectativa, toda a gente estava à espera que esse relatório viesse, portanto, ao ar, inclusivamente o senhor ex-primeiro-ministro e não só, e a gente do seu partido. Portanto, eu estou admirado como é que ele só tomou conhecimento deste relatório, portanto, no dia em que eu cá estive, na tal sexta-feira. Eu sou uma pessoa muito atenta, eu sou realmente um cidadão que exerce a sua cidadania e eu tive o cuidado de ler mais de 6 dezenas de páginas do relatório para chegar, portanto, à conclusão e fazer o comentário que fiz. Mas já agora, deixa-me só acrescentar que eu esperava, portanto, uma narrativa mais pedagógica do senhor ex-primeiro-ministro, trouxe uma linguagem que veio, portanto, que está muito, muito abaixo enfim, seria, portanto, uma linguagem execrável numa pessoa que já teve a responsabilidade de governar São Tomé e Príncipe e ainda continua na liderança do maior partido histórico do país para voltar um dia a ganhar o poder e o senhor, o Dr. Jorge Bom Jesus, voltar a ser o primeiro-ministro. Portanto, não me parece que seja isso. Quando eu esperava que fosse uma narrativa fazendo jus ao seu propalado apelo na necessidade de enterrar o Machado de Guerra, porque nós iríamos entrar numa nova era, era necessário criar uma cultura de paz, de harmonia, uma cultura de diálogo, uma cultura de tolerância, de forma a fazer aquilo que nós chamamos de uma política para todos, uma política limpa, uma política com lisura. Mas, infelizmente, não foi isso que nós conseguimos detectar na narrativa, a forma como o seu ex-primeiro-ministro se dirigiu à nação nessa conferência de imprensa. Relativamente ao relatório, eu pura e simplesmente fiz o comentário de acordo com aquilo que eu pude ler e que, enfim, eu sim adiantei que as pessoas que tinham conhecimento
da preparação desse plano de subversão da constitucional, né? Subversão constitucional, deveriam, portanto, ser chamadas, para justificarem, ser chamadas, se o caso realmente houve desleixo, essas pessoas deveriam ser responsabilizadas. Mas, em momento, enfim, eu espero que realmente o senhor ex-primeiro-ministro tenha noção daquilo que ele se referiu em relação ao relatório. Ele, portanto, nega categoricamente de não ter o conhecimento da preparação da intentona do golpe de Estado. Se não teve conhecimento, eu volto a repetir, foi um mau primeiro-ministro, porque todas as estruturas de informações disponíveis, ligadas a ele, sabiam, portanto, do acontecimento. Eu me refiro ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, eu me refiro ao secretário de Segurança Interna, eu me refiro ao SINFO, portanto, o Serviço de Inteligência, que é o Serviço Secreto. Portanto, todos esses organismos tiveram, portanto, o conhecimento. E se o senhor primeiro-ministro não conseguir ter o conhecimento, então esteve a prestar um mau serviço, portanto, à nação santomense. Não estava a preocupar-se absolutamente com aquilo que é realmente a defesa e a segurança do nosso país. E mais, o senhor primeiro-ministro deixou muito claro e afirmou categoricamente também que o relatório é duvidoso. É duvidoso, portanto, põe em causa a fidelidade do relatório, põe em causa a credibilidade das pessoas que vieram se deslocar até São Tomé e Príncipe. Eu me refiro aos procuradores e magistrados portugueses que vieram, portanto, a acompanhar, portanto, tudo e ajudar-nos na elaboração desse relatório. Portanto, eu não sei até que ponto o ex-primeiro-ministro, até aonde vai levar. Mas uma coisa assim é agradável. O senhor ex-primeiro-ministro se ofereceu, se predisponibilizou para ser ouvido na Procuradoria-Geral da República e, portanto, e ser acareado, inclusivamente, pelos responsáveis ou ex-responsáveis desses organismos. E eu gostaria, portanto, que realmente o fizesse, que não fosse apenas de boca para fora, como em relação à propalação de enterrar o machado de guerra, em que, em vez de ser de boca para o coração, foi de boca para fora, portanto, destilando uma série de ódio, rancor, etc. Portanto, eu não acredito que, enfim, este país vai conseguir, então, um dia encontrar harmonia, paz para o nosso desenvolvimento. Se ainda me permitir, eu falaria, portanto, em relação ao comentador político partidário. Eu queria, portanto, para as pessoas que estão a ouvir, eu faço comentário, analiso e comento as questões políticas de São Tomé e Príncipe há mais de 20 anos. Daí que, portanto, não entendo porque é que eu sou um pseudo-comentador político partidário. E essa comparação, se me permitir, eu iria um pouco mais longe. Eu não venho cá para responder, porque o dia que eu tiver que responder, eu saberei responder as coisas à linha. Mas eu vou lhe dizer, se me der mais um minuto, ou mais 2 minutos, que esse comentador político partidário com passado duvidoso, eu não fosse um embaixador da paz, um homem preocupado com a paz, eu diria que eu faria uma comparação com essa definição desse comentador com o passado duvidoso das pontes que foram erguidas, portanto, na Água Grande, portanto, a ponte de Água Grande. Eu faria, portanto, outra comparação. Se eu não fosse homem de paz, eu diria que, portanto, a superfaturação das tendas montadas no aeroporto, eu faria comparação deste do passado duvidoso com o enriquecimento ilícito e rápido, embora as pessoas dissessem que fizeram, portanto, a
apresentar os seus bens ao Tribunal Constitucional, tivessem feito a declaração dos bens, mas entraram com 100, saíram com 1000, portanto, eu não quero fazer essas comparações, mas, portanto, eu espero que realmente a paz se estabeleça em São Tomé e Príncipe. Eu tinha muita esperança, mas agora com essas 4 pedras que o senhor ex-primeiro-ministro traz nas mãos, não acredito, porque, enfim, há quem diga que Pianca Chilampian, Mol, Manchassa, Mol, Fugi. Eu não partilho, portanto, essas ideias. Oscar Bahia, nas suas declarações agora, contra-ataque ao ex-primeiro-ministro quando diz claramente que tem dúvidas sobre o valor da ponte, a tenda. Essas suas declarações são fiáveis? Acredita que as pessoas entraram com 100 e saíram com 200? Não tenho dúvidas. As pessoas agora chegaram, portanto, depois de saírem do governo, a manifestar riquezas que não tinham antes de entrarem para lá. Casas, carros, etc. Não me refiro só ao senhor, o ex-primeiro-ministro. Falo também dos outros membros do governo, as pessoas que estiveram rodeadas, portanto, nessa missão de governar São Tomé e Príncipe nos últimos 4 anos. Mas por que acredita que o ex-primeiro-ministro associa a si como sendo alguém que tem um passado duvidoso? Eu gostaria, portanto, que todo este passado duvidoso que o seu primeiro-ministro se refere fosse, portanto, que a justiça fizesse a sua parte, e este passado duvidoso de que sou acusado, e fosse extensível para este passado duvidoso nas comparações que eu fiz. Todos esses atos de corrupção, e que eu não cheguei, portanto, a me referir à gestão do fundo mobilizado para a Covid-19. Por essa razão, há muitos passados duvidosos, e se eu for um deles, que a justiça, portanto, atue com a consistência que for necessária e que seja, enfim, abrangente a todos esses passados, duvidosos. Eu quero me referir que eu não fui ministro de Educação durante 3 anos, mas, enfim, eu não vou falar desse passado duvidoso, de quem foi ministro de Educação 3 anos, mas, sobretudo, enfim, porque não interessa, portanto, aqui falar, mas o que eu não consigo entender, como é que depois, nesse último governo, tivemos, digamos, uma chuva de passaportes extraordinários para fazer com que as pessoas entrassem em Portugal e que viemos a saber que esses passaportes extraordinários foram negociados a 30, 40, 50 mil dólares cada um. Oscar Bahia, muito obrigado por ter vindo aqui ao Telejornal para, entre linhas, justificar, ou seja, responder a essas críticas que foram lançadas a si enquanto comentador da TVS pelo ex-primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Engraxador é uma profissão que corre sérios riscos de vir a desaparecer em São Tomé e Príncipe por conta da dinâmica do comércio e da moda no país. Gentil Costa é o único engraxador e fez da profissão o seu ganha-pão. Manter a elegância tem o seu custo. Nas montras, os sapatos brilham e iluminam os olhos. Manter viva a cor deste artigo exige sacrifício e higiene que o engraxador sabe e conhece. Engraxador é uma velha profissão que já teve peso em São Tomé e Príncipe. Coração da cidade de São Tomé, 6 da manhã. Em frente à praça de táxis, ao largo dos pavilhões do mercado municipal, já foi conhecido como corredor dos engraxadores. Hoje, apenas um artista sobrevive e continua a desempenhar o trabalho com entrega e dedicação. Ninguém entra mais. Não só que entra mais. Porque eu, Gentil, aqui tem mais ligação só. Antes de uma jornada laboral, todos os funcionários públicos dirigem-se ao local para manter o brilho do calçado. A elegância é sinónimo de bem-estar. Nos dias festivos, datas marcantes nas ilhas, os engraxadores não tinham mãos a medir. Mas fica cansado, tem dia que fica cansado, tem dia mesmo que vou para casa, fica cansado, fica tudo a doer. Quando fica doendo? A doer. Assim, não é para dormir, não pode dormir. É verdade, não é para dormir, não pode dormir. Apesar dos sapatos serem hoje mais baratos, existem hábitos que se perpetuam nas nossas vidas.
Este funcionário público engraxa os sapatos religiosamente todas as segundas-feiras. É meu freguês já há longa data e eu sempre venho cá com ele para encaixar o sapato. E porque normalmente para manter o sapato em bom estado tem que encaixar. E é uma profissão que está a ser enviada de extinção. De tanto engraxar sapatos, o corpo firme de Gentil Seita enrijeceu com o trabalho. Com exceção dos domingos, este homem faz 8 horas por dia. Há dias também de seca, que não consegue fazer um vintém. Há dia faz. Tem dia faz 50, 100. Tem dia faz 100 pontos. E dia de festa? Dia de festa? Nem faz é para fazer. É para fazer 200 contos. Confessa que já tentou passar testemunho aos mais novos, mas sem resultado. Eu aqui sou semeado desde criança. Desde criança. Desde criança. O engraxador começa a perder valor em São Tomé e Príncipe, quando os materiais para cuidar do calçado passaram a estar ao alcance de todos e, sobretudo, com a venda dos sapatos usados, conhecida em São Tomé como venda dos fardos. Os nigerianos mudaram a dinâmica. Escova, pomada, esponja, hoje são artigos mais baratos. Pomada de sapato criou uma baixa de venda. Criou baixa de venda porque engraxador quase que não existe, só restou só um engraxador. A dia um negócio sai, a dia um negócio não sai. Então, já tem um bocadinho de domínio de negócio, já sei como o negócio funciona. Ser engraxador não é uma profissão fácil em São Tomé e Príncipe. Muitos dos antigos profissionais morreram, o único sobrevivente luta como pode. Quem conheceu o pulsar deste negócio recorda com saudade os velhos tempos. Eu já lhe disse, eu já estou aqui perto de 40 anos ou mais. Perto de 40 anos. E como é que hoje olha para a cidade de São Tomé sem engraxador praticamente? Não, quer dizer, a cidade perdeu seu movimento. Esse corredor havia muito mais que um engraxador e o que eu estou a ver, que quando esse não vai estar mais nessa atividade, já não vai haver mais. Sim, porque o jovem agora já não quer essa atividade. Engraxador, uma profissão de grande afluência na época da gravana. Tempo seco, porque na época chuvosa muitos clientes deixam os sapatos de pele em casa. Um gesto que reduz o trabalho dos engraxadores e que deixa cada vez mais esquecida uma profissão que pode ter os dias contados. O artista e criador são-tomense Eduardo Malé participa este ano em Alicante, Espanha, numa exposição que se dedica à arte de Floripes. Vamos até ao estúdio de Eduardo Malé conhecer a linha de trabalho deste artista são-tomense que vem se destacando desde 1995 fora de casa. O barulho das ondas do mar alimenta a inspiração de Eduardo Malé. O seu estúdio é símbolo de arte, criação, ambiente, utopia. Malé produz obras contemporâneas. Cria. É com base neste conceito que produz obras e tem levado às galerias mundiais das artes. O pensamento de Eduardo Malé está longe do alcance. O arame fino é transformado em figuras cujas imagens têm várias leituras. Eu tento tirar proveito em relação a esse trabalho, sobretudo da sombra, que ela pode eventualmente produzir com a incidência da luz. Tem uma leitura simpaticíssima, porque nós podemos ver projetada um desenho que se sobrepõe ao outro. Malé retrata a sociedade santomense em várias dimensões, sociocultural. Conta-nos o que pensa com a cabeça e os pés. Eu trato deste tema e trato do tema da cabeça, que tem a ver com o pensamento crítico, para nós termos um pensamento crítico e não vivermos sempre como escravos. Essas obras fazem parte da África Fantasia Imaginação Revolution, um tema cujas obras estarão presentes em Alicante, em Espanha, numa exposição no mês de setembro.
O tema do seu trabalho foi alvo de uma grande reportagem no El País, o jornal de maior tiragem em Espanha. Fora de São Tomé, a possibilidade de poder fazer diferença e dar a conhecer o nosso trabalho fora tem uma vantagem adicional, porque o mercado é mais abrangente. Malé evidenciou-se em 1995. Acumula anos de experiências, mas foi em Portugal que desenvolveu a sua criatividade e o conceito contemporâneo. Diz que não basta ter apenas talento, por isso frequentou os estudos médios e superiores em diferentes instituições de ensino. Hoje sente-se realizado. Cerca de 2.500 crianças do distrito de Mazoche participam na primeira edição do torneio OIS, uma organização do Centro Olímpico África de Folha Fede e o Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe, que tem a duração de 3 meses. Depois do Futebol Net, o torneio passa-se agora a denominar de OIS. Apesar da inovação, os objetivos continuam o mesmo: estimular a prática desportiva local, a inclusão feminina, redescobrir e promover talentos futebolísticos do país. Sob o lema Empoderamento dos Jovens no Desporto, teve palco no Centro Olímpico África de Folha Fede a realização da primeira edição deste torneio. Antes do Futebol Net, nós trabalhávamos com 10 meninos, 3 meninos e 7 rapazes. Era um futebol 7. A regra. E pronto, para este torneio nós temos Futebol 11, onde nós vamos ter 3 meninas, 8 rapazes. E este torneio, o programa OIS inclui mais a parte da juventude, porque nós vamos trabalhar desde 10 anos a 15 anos. Olhando para ou seja, a regra 100% se cumpriu 80%. E este em particular, quais são os ganhos concretos que São Tomé e Príncipe tem com o Futebol Net e qual é que se pretende com este, sobretudo? Futebol Net e o programa OIS tem muita semelhança. O objetivo é trabalhar nos valores do olimpismo. A amizade e respeito à excelência são prioritários neste torneio. Bom, também este torneio serve uma forma de educar os meninos para os valores olímpicos. Eu, na conversa com os meninos, eu perguntava-lhes referências de futebol nacional. Eles não conheciam. Mas quando pergunto referências de futebol mundial, falaram de grandes nomes de futebol, portanto Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo e todos os outros. Mas quando a gente pede referência nacional, eles não têm. Quer dizer que temos que criar essas referências nacionais. E essas referências, eu disse a eles que serão eles. Se eles trabalharem, se eles se prepararem e se forem educados da melhor forma, nós podemos, no grupo deles, podemos não vir ter méritos, tendo em conta a situação do nosso próprio país, os investimentos que nós fazemos não são grandes nos meninos, mas podemos ter grandes nomes do futebol que pode sair entre eles. Isso é que é fundamental. Fazem parte deste torneio cerca de 2.500 crianças de várias localidades e escolas do distrito de Mazoche. Como é que tu sentes aqui? Diga-me, explica-me lá. Eu sinto à vontade de jogar bola mesmo com vontade com os colegas. E lá em casa, lá na comunidade, tu jogas bola, é? Jogo. E como quais são os teus fãs? Quais são os teus ídolos? Quem tu gostas de ver a jogar a bola? Meus colegas de treino aqui. Colegas de treino? Sim. Sim, senhora. E tu aqui, na tua equipa, jogas em que posição? Eu jogo aqui para a esquerda, daqui de meio, aliás. Meio. É pela primeira vez que venho aqui jogar bola. Sim. E Pedro Mateus, diante de outras equipas, como é que tu viste o primeiro jogo? Tu achas que é fácil ganhar aqui? Não é fácil não. Aqui tem equipa, boas equipas, mas Pedro Mateus não tem muito garoto para jogar bola tanto assim. E onde é que tu jogas melhor? Onde tu sentes a vontade de jogar bola? Qual é a posição? Na zona. É? Na zona. Na zona e aqui não? Aqui não. Por quê? Por que aqui não? Porque lá na zona eu fico mais concentrado do que aqui. Ok, muito bem. E diz-me uma coisa, tu certamente já tens chuteiras, já tens bota, camisola? Ainda. Tu treinaste quantos dias para vir aqui?
Uns 5 dias. 5 dias? Sim. Quem que te incentivou a vir cá a treinar? Tu gostas de futebol? Explica-me lá. Quem me incentivou a treinar foi os meus colegas de lá na minha zona mesmo. Depois começamos a vir. Eu notei que isso é um bom jogo. Comecei a treinar mais e comecei a ficar mais bom. Eu moro aqui mesmo em Folha Fede. Eu vim aqui mesmo só para assistir hoje. Ah, só para assistir? Sim, vou assistir. Por que não jogar? Bom, eu já não tenho idade, porque a categoria aqui é de 13 a 15 anos. Sim. Eu já não tenho idade. Aprecias, não é? Sim, aprecio muito futebol. O torneio, organizado pelo Centro Limpa África de Folha Fede, em parceria com o Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe, tem a duração de 3 meses. Durante este período, o Centro Limpa África de Folha Fede será preenchido de espetáculo futebolístico proporcionado por estas crianças. Gana poderá não acolher este ano a realização dos Jogos Africanos, admitiu o presidente do Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe, João Costa Alegre. A falta de consenso e condições infraestruturais poderão estar na base disso. A falta de consenso entre as partes e as condições das infraestruturas poderá condicionar a calendarização dos Jogos Africanos, que tinha sido programado para agosto deste ano em Gana. Havia um conflito entre a União Africana, a ACNOA e a União das Confederações Africanas devido à organização desses Jogos. Havia um acordo assinado, mas depois o acordo foi violado pela União Africana, mas pelas informações que eu tenho, no dia 19 deste mês houve uma cimeira do chefe de Estado da União Africana, a ACNOA esteve presente, o UCSA esteve presente e, por fim, voltou-se a assinar um novo acordo para a organização destes Jogos. Eu fui interpelado com máxima urgência para partir para o Gana e para fazer uma visita de inspeção para saber como é que o Gana está para que tenha lugar desses Jogos no Gana. E uma equipa da ACNOA, chefiada pelo João Costa Alegre, deverá deslocar-se a Gana para fazer uma visita de inspeção com o objetivo de saber se existe ou não condições para a realização da prova. Durante 2 dias, visitar todas as instalações desportivas e ver com as autoridades do Gana o que é que falta, o que é que não falta, depois para nós definirmos se os jogos serão ainda este ano ou se serão adiados para o próximo ano. Portanto, Qual foi a primeira data que tinha sido? A primeira data é que os jogos deviam ser agora em agosto, do próximo mês de agosto de 2020. Ainda vai estar tempo dessa visita? Tudo vai depender daquilo que está no terreno. Portanto, eu não posso afirmar nem avançar sem conhecer efetivamente o que é que existe fundamentalmente ao nível das infraestruturas e os contactos que existem com as confederações, uma vez que, ao princípio, nós queríamos que esses jogos fossem qualificativos para os Jogos Olímpicos, como ocorreu em Marrocos. Segundo o comissário da ACNOA, a sua organização queria fazer a qualificação dos Jogos Africanos, mas decidiu desistir desta ideia. Nós já não temos muito tempo e vamos fazer a nossa qualificação em novembro no Egito. Portanto, como a minha, muitas outras podem já ter tomado essa decisão devido à morosidade que existia no quadro de organização dos Jogos. O acordo que existia é que a Associação dos Comitês Olímpicos ACNOA é que organizava os Jogos, juntamente com a Associação das Confederações Africanas. Mas, entretanto, a União Africana passou por trás, assinou um acordo com Gana, abandonando a ACNOA e o UCSA. E depois a União Africana assumiu que ela é que vai organizar os Jogos. Uma coisa era ser proprietária dos Jogos, outra coisa é organizar os Jogos. Quem tem competência para organizar os Jogos são os políticos, são os técnicos. E os técnicos estão na ACNOA e na União das Confederações. A ACNOA assegura que tem primado sempre pela qualidade e pelo resultado. E o trabalho que nós vamos fazer é para nós sabermos em que estado está este momento a organização. E depois fazemos uma avaliação de tempo e ver se nesse horizonte temporal ainda é possível ganharmos tempo para organizarmos os jogos. Portanto, nós não vamos assumir organizar um jogo, é uma festa. Você não vai pegar a festa no meio do caminho, você vai organizar se você sabe que não há condições para fazer a festa. Como a ACNOA
prima pela qualidade e resultado, vamos inspecionar e depois, possivelmente, daqui a 2 ou 3 dias, teremos uma visão clara daquilo que pode ser os próximos Jogos Africanos. A falta de entendimento entre a União Africana, ACNUA, e a União das Confederações Africanas poderá estar na base de impedimento para a realização dos Jogos Africanos de agosto em Ghana. É o final, obrigado pela preferência, desde sempre, até sempre.